O quarto domingo da Quaresma, chamado de Domingo Letare, é o domingo da alegria. Sobremaneira para os catecúmenos que se preparam mundo afora para receberem o santo batismo daqui a poucos dias, na noite santa da Páscoa. Daí a Igreja nos convocar a esta alegria no quarto domingo da Quaresma, em razão da proximidade da celebração do mistério da Páscoa. A noite pascal, que é uma vigília, é a mãe de todas as vigílias. A noite pascal deve concentrar toda a força do povo católico para celebrar a vitória definitiva de Cristo sobre o mundo. O mundo, meus irmãos, é sempre o nosso campo de batalha. Assim o foi, assim o é e assim o será sempre na vida da Igreja. A Igreja Católica nunca esteve sossegada ao longo dos séculos, mas sempre ela foi sacudida pelos ventos contrários à verdade e contrários à luz que ela anuncia, que é o próprio Cristo. Perseguições, incompreensões, martírios e tantas outras atrocidades a Igreja conhece muito bem ao longo desses seus 2000 anos de existência, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, o livro de Crônicas, mostra-nos a atitude contrária à voz de Deus no povo de Israel, que peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida. São narrados para nós aqui as atitudes de zombaria que se fazia contra Deus e contra os enviados de Deus, contra os profetas, contra os patriarcas. Havia aqueles que desprezavam a palavra de Deus, atraindo o furor de Deus. Os inimigos incendiaram a casa de Deus. Isso está acontecendo em nossos tempos. A Igreja vem sendo perseguida há muito tempo, através de incendiários, através de pessoas e mídias que detonam com a Igreja. Basta um mau exemplo de um padre lá do outro lado do mundo, e isso é veiculado em todos os jornais e em toda a mídia porca deste mundo, para tentar desacreditar a Igreja. E quem diz que os nossos pecados atentam contra a Igreja? De maneira alguma, porque a Igreja é o corpo de Cristo, a Igreja é o mistério do ressuscitado. Os pecados que nós cometemos são pecados dos filhos da Igreja. Nosso pecado não suja o ser da Igreja. O nosso pecado redunda-se em contra-testemunho, que é muito triste. A Quaresma nos convida e nos convoca a relutarmos contra nossos pecados, arrependendo-nos deles, confessando-os e dizendo para Deus que nós queremos fazer um propósito de emenda de vida. Nós não podemos, como católicos, entrar na Quaresma e sair da Quaresma do mesmo jeito. Ao final da Semana Santa, nós devemos ter no coração um propósito de melhoria a seguir e não nos deixar ser sucumbido pelas zombarias, por todas as perseguições que se levantam contra o Evangelho, contra nosso Senhor Jesus Cristo, como foi feito no último Carnaval, como foi feito numa destas sexta-feiras da Quaresma na Itália, um show perverso, em que um personagem imitando Jesus
se fazia de uma pessoa estonteada. Nem vou dizer mais as outras besteiras que aconteceram naquele show, para desconstruir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta perseguição à obra de Deus. E nós estamos vendo isso agora com esta peste que se espalhou pelo mundo e agora está no seu pique de agressividade. Como a igreja tem sofrido. A primeira coisa que geralmente nas reuniões se levantam é que na igreja nós temos uma grande propagação do vírus e que nas missas, nos cultos das outras igrejas, existe um alto índice de infecção. Isso eu li nos decretos que se faz aqui pela diocese afora. Eu gostaria tanto de ter as provas científicas destas afirmações de que na igreja nós propagamos o vírus, e na igreja há um alto índice de contaminação, colocando a igreja no topo dessa contaminação. Vocês que estão aqui na igreja de São João da Aliança podem atestar o alto nível de segurança sanitária aqui. Vocês de máscaras, o sacerdote, quem preside também, entra de máscara, sai de máscara, dá a comunhão de máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Vocês acham que aqui nós temos condição de esparramar o vírus, gente? Vocês acham? É impossível. Isso é uma falácia, é uma perseguição à igreja. E em nome disso fecham as igrejas. Qual a autoridade de um prefeito, de um governador para fechar uma igreja? Isso é um atentado contra Deus. A autoridade da igreja é o bispo. Quem deve fechar as igrejas é o bispo. Tem bispos que estão fechando. Mas nós temos a convicção que do jeito que nós estamos funcionando, com um número reduzido de fiéis, com todas as preocupações, a aferição da temperatura, a purificação das mãos até antes da comunhão, isso reduz a zero o poder de transmissão do vírus. Mas o que pensam de nós? Que a igreja não serve para mais nada. Essa é a mentalidade que vem montada na garupa da pandemia, para destruir a religião, para destruir o cristianismo, para depois da pandemia dizer para nós: viram, vocês ficaram em casa, não foi à missa, vocês estão do mesmo jeito. A gente não precisa de missa, a gente não precisa de igreja. Esta é a mentalidade comunista que quer se implantar no mundo, destruindo a fé cristã. Nós precisamos reagir a isso. A igreja não é uma ONG, já dizia o Papa Francisco. A igreja não é uma coisa qualquer, não é um fato social, como dizia Durkheim. A igreja, meus irmãos, é a epifania de Cristo ressuscitado. E quando nós nos reunimos no altar para a Santa Missa, é Cristo que se nos dá, que se faz presente na assembleia que reza, no padre que preside, na palavra que é anunciada, nas espécies do pão e do vinho consagradas no corpo e no sangue de Cristo. Agora eu digo para vocês, a igreja é perita em peste. Basta olhar a história da igreja, nos séculos, como a igreja combateu a peste, como a igreja ajudou. E nós estamos fazendo a nossa parte. Mas a peste não pode ser cuidada somente no seu aspecto material, biológico, corporal. A peste, ela traz um componente de angústia. Não é fácil para nós enterrarmos os nossos familiares.
nossos amigos, que eu já perdi a conta de quantos que já se foram nesse tempo. Isso não é fácil. Mas, se o mundo continua a zombar de Deus, como nós estamos vendo, se o mundo começa a dizer que o que manda é o Estado, o que resolve tudo é o Estado, é o dinheiro, é a política, a peste vai continuar. É preciso fazer um levante de oração. O mundo não está orando pelo fim da peste. Pouca gente. Nós precisamos intensificar, e nesses últimos dias a gente já percebe uma evolução do poder da oração pelo fim da pandemia, para que haja uma iluminação da ciência. A ciência não pode ser contra a fé. Esse negócio de invocar fechamento de igrejas, proibição de cultos, de missas, em nome da ciência, isso não tem um amparo com provas e logística e estatísticas. Eu ainda não vi. Já procurei em outras línguas, já procurei em outros jornais, em outros lugares, não achei ainda. A igreja, os cristãos, os homens e mulheres de boa vontade que oram, têm neste momento uma grave responsabilidade de se erguer como um grande exército de intercessão. E ontem eu fiquei muito edificado aqui em São João da Aliança, quando o pessoal veio me pedir a autorização para rezar à noite uma pequena vigília em frente do nosso hospital, pelos médicos, enfermeiros, atendentes e pelos doentes, que a prefeita já tinha aceitado, a vigilância também, e dependia de mim. O bispo nunca pode proibir as pessoas de rezar, e foi um momento muito bonito. E eu recomendo a todos aqueles que nos escutam, para que nós possamos criar iniciativas de intercessão, de cerco de Jericó, de vigílias, de adoração, de recitação do Santo Rosário, pelo fim desta pandemia, para que haja uma coordenação, para que haja uma fluência no processo medicamentoso de vacinas e outros medicamentos, para que nós possamos atravessar o mais breve possível esse pântano de obscuridade, de incertezas, de desemprego, de fome e de tudo mais. E não vamos ficar pensando que lockdown resolve o problema. Não resolve. Grande parte das pessoas de bom senso, estudiosos, atestam isto com toda a galardia. Não é este o caminho, o único caminho. Nós precisamos ter consciência e responsabilidade. Responsabilidade uns para com os outros. Zelo, cuidado, que em muitos lugares não tem. Para que Deus possa nos iluminar e nos garantir a paz. E diante do tormento, diante da dor, da perda, diante do perigo, dos sofrimentos, dos desatinos, qual deve ser a nossa postura, senão aquela da humildade que nós recebemos de Cristo? Há poucos dias uma filha me ligava dizendo: eu não compreendo Deus que deixou minha mãe morrer, ministra da comunhão na paróquia, uma mulher santa, contraiu a peste e morreu. Qual a resposta se dá para uma filha desta, desesperada, questionando Deus por causa da morte da sua querida mãe? Só a cruz, só o sacrifício de Cristo. E foi o que eu disse para ela: minha filha, se Cristo, que é o inocente do Pai, que é Deus, sofreu a morte sem merecimento, na inocência, nós só podemos compreender
as mortes, os sofrimentos, a partir desta perspectiva. É olhando para Jesus, o inocente do Pai, que sobe o Calvário para ser imolado por nós. E nós cristãos só compreendemos a nossa dor e o nosso sofrimento quando tudo isso for unido ao sofrimento, ao sacrifício de Cristo. É a cruz de Cristo, já prenunciada na cruz que Moisés ergueu com a imagem de uma serpente para curar o povo das picadas das serpentes letais do deserto, que ao olhar para aquela haste eram curados. Hoje, meus irmãos, nós temos Deus na cruz. Nós temos o Cristo, que nos cura por dentro, a partir de dentro. É nele, é diante da cruz do Senhor que o pobre encontra força, que o desempregado encontra alento, que o doente encontra o conforto, que quem está desesperado encontra esperança. É diante de nosso Senhor. A cruz de Jesus é o sinal mais eloquente da nossa fé, porque é diante deste mistério da cruz, mistério de amor, que nós entendemos o sentido da nossa vida. E São Paulo chama isso de graça. É a graça de Deus, é o dom de Deus. Cristo é graça, Cristo é dom, Cristo é esperança para nós. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos chamados a praticar estas obras maravilhosas de Cristo. Cristo é a luz. Cristo é o bem. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê? Para que suas ações não sejam denunciadas. Todos estes que querem se colocar no lugar de Deus, toda essa nova ordem mundial, todos esses ricaços do Foro de Davos, todos esses que querem estabelecer uma nova ordem e um novo reset, eliminando toda a nossa cultura, a nossa civilização calcada no Cristo, na cristandade, todos eles vão perecer, eles vão conhecer o seu desatino e vão conhecer que o poder que tem, seja econômico e político, não vale nada diante do mistério da cruz. Nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, nenhuma ditadura, meus irmãos, resiste diante do poder da cruz. Ninguém nestas condições é capaz de resistir diante do mistério da cruz, porque tudo passa. Basta a gente ir ao nosso cemitério e olhar quem está sepultado no cemitério de São João da Aliança. Olhem lá, vocês vão ver pessoas que no passado se arrogaram a maltratar os outros na comunidade, que impuseram a sua riqueza, a sua bravura, as suas maldades, que judiaram de pessoas, sobretudo dos pobres e dos simples. Onde estão eles? Estão no pó. Porque o orgulho tem um fim, e o fim do orgulho é beber o próprio veneno, como nós rezamos na oração de São Bento. O demônio que tenta agir no mundo para destruir a obra de Cristo, que usa da pandemia para fazer muita gente ficar com medo, deprimida, suicidando, entregando a sua vida ao ocaso, à obscuridade, levando tantas pessoas a pensar que a vida não tem mais sentido, que agora tudo acabou.
levando aquele empresário que por causa do lockdown teve que fechar sua empresa e que agora está sem nada. O inimigo tenta colocar no coração das pessoas o desespero. Mas quantas pessoas que vão levantar-se das cinzas desse tempo obscuro e dantesco, porque estão com as mãos seguras nas mãos de Jesus, porque foram capazes de olhar para a cruz. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Jesus não precisa ter medo, porque está na verdade. Cristo é a verdade. E Ele mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E o caminho de Jesus, meus irmãos, é também o caminho do Calvário, que a Quaresma nos apresenta com tanta força para que vivamos. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. O que eu digo para vocês como pai espiritual de vocês? Não desanime. Tenham coragem. Não deixem de orar. Aproveite esse tempo esquisito para fazer uma avaliação do seu interior e perguntar para você, diante da cruz, o que você precisa melhorar? Como pai, como mãe, como jovem, como filho, como funcionário, como patrão, como empresário, o que você precisa? Não tenha vergonha de perguntar diante de Deus: o que eu preciso melhorar? Um cristão que não é capaz de fazer um propósito de crescimento na sua vida espiritual, na sua vida interior, na sua vida moral, ele vai perdendo o rumo. E os nossos trilhos são os de Cristo. E o trem da nossa vida deve trilhar neles, que é a oração e a ação. Orai sem cessar. Leve o rosário para dentro da sua casa. Reze. Você está viajando, reze. Seja um homem, seja uma mulher, cujos corações estão ligados a nosso Senhor. A Igreja Católica precisa orar mais. Nós, sacerdotes, precisamos tomar a peito o remo da nossa igreja e convocarmos o povo a um grande movimento de oração, de jejum, de penitência, de vigília. Nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos entregar a nossa igreja à sanha daqueles que querem vê-la moída e acabada. Ai daqueles que velejam contra a luz de Deus, contra a verdade do Evangelho. Ai daqueles que se arvoram por causa da autoridadezinha humana que tem, nesta efusiva arrogância de impor uma certa ditadura de controle da nossa sociedade. Nós não somos rebanho, nós somos povo de Deus. A gente controla o gado, controla as ovelhas que criamos nas nossas fazendas, controlamos as nossas granjas, controlamos os nossos animais. O ser humano não existe para ser controlado. Mesmo estes países onde impõem-se as ditaduras mais perversas, inclusive o país de onde veio o vírus, um dia vão conhecer as ruínas, como o império poderoso de Roma, o império de Nabucodonosor, o império carolíngio, o império de Napoleão Bonaparte e de tantos outros conheceram o pó. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar.
E termino esta meditação com esta citação tão linda do Evangelho de hoje, João 3,16, que é o núcleo poderoso da mensagem cristã para a nossa compreensão do que é Jesus para nós. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Nada neste mundo é maior que a nossa fé, uma fé que é colocada em ação. E aqui nós temos a Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Cristo, que é para nós modelo de orante e de gente que soube colocar em prática a beleza da fé. Que nós tenhamos uma semana na coragem, na esperança e marcada pela caridade, que é a grande escada que vai nos levar para o céu. Amém.